Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais tentaram remarcar meu casamento por causa da viagem do meu irmão, mas eu me recusei. Agora todos estão bravos comigo. Tenho 28 anos, trabalho das 9 horas às 17 horas e sou bastante independente. Estou com meu noivo, Aaron, há mais de 4 anos, e estamos noivos há cerca de 1 ano. Finalmente estamos planejando o nosso casamento, algo com o qual sempre sonhei. Pensei em cada pequeno detalhe e nos últimos 4 meses, trabalhei muito para garantir que tudo fosse perfeito. Já enviamos os convites, marcamos a data e todos os nossos entes queridos deveriam estar lá. Bem, esse era o plano. Meus pais, Brandon e Daisy, são uma dupla interessante. Meu pai tem 58 anos e trabalha em uma construtora. Ele sempre foi do tipo mais quieto, que prefere seguir o fluxo. Minha mãe, Daisy, tem 55 anos e é dona de casa desde que me lembro. Eles sempre tiveram uma fraqueza pelo meu irmão mais velho, Fred, que tem 32 anos. Na verdade, fraqueza pode ser pouco. Ele é definitivamente o favorito, o filho de ouro. Fred é um cara diferente. Sempre foi muito ambicioso, tenho que admitir. Mas nenhum dos negócios dele deu certo até agora. Ele já teve várias empresas que fracassaram e parece viver em um mundo de fantasia, achando que a próxima grande ideia vai deixá-lo rico. Ele é casado com Alice, que tem 30 anos, e eles têm 2 filhos, Ethan, de 5 anos, e Jenna, de 3. Não tenho nada contra eles, mas é óbvio que eles vivem muito além de suas possibilidades. Meus pais vivem ajudando financeiramente, e isso já se tornou algo esperado. Enquanto Fred e sua família basicamente vivem da ajuda dos meus pais, eu sempre tive que me virar sozinha. Quando Aaron me pediu em casamento, mal podia esperar para contar à minha família. Sabia que poderia ter algum drama, especialmente por causa do Fred, mas tentei manter uma atitude positiva. Lembro do dia em que anunciamos nosso noivado. Fizemos uma pequena reunião em casa, apenas com familiares e amigos próximos. Eu estava tão animada em compartilhar a notícia. Por um breve momento, achei que meus pais poderiam ficar felizes por mim e não só focar no Fred. Mas como sempre, Fred e Alice conseguiram roubar a cena. No meio do nosso anúncio, Fred começou a falar sobre como estava pensando em abrir um novo negócio. Logo depois, comentou que estavam pensando em se mudar para uma casa maior. A conversa mudou do nosso noivado para os planos mais recentes de Fred. Foi frustrante, para dizer o mínimo, mas eu não quis causar problemas. Engoli meu orgulho e deixei pra lá. Aaron percebeu, no entanto, e aquela noite me disse que estava orgulhoso de mim por ter lidado com aquilo tão bem. Isso significou muito pra mim. Escolher a data foi outro problema. Marcamos para daqui a 4 meses, dando tempo suficiente para todos se organizarem. Inclusive, perguntei aos meus pais antes de fechar a data, para ter certeza de que não haveria conflito. Eles me garantiram que poderiam estar lá. Sem problema, pensei, mas deveria ter imaginado que algo daria errado. Eu me joguei nos detalhes. Escolhemos um lugar lindo, selecionamos as flores e encontrei o vestido perfeito. Tudo estava se encaixando, e eu estava cada vez mais empolgada. Esse era para ser o nosso dia, uma celebração do nosso amor, com as pessoas que importavam para nós. Até incluí Fred e Alice no cortejo, na esperança de evitar qualquer problema. Mas no fundo sabia que algo estava por vir. E veio. Meus pais me ligaram de repente com um pedido urgente. Queriam falar sobre o casamento, e não parecia ser coisa boa. Algumas semanas atrás, meus pais decidiram ir de férias com Fred e sua família. No começo, achei que eles estavam falando de uma viagem depois do casamento, mas não. Eles queriam ir na mesma semana do meu casamento. E agora estavam me perguntando se eu podia mudar a data porque a viagem deles coincidia com o meu casamento. Fiquei chocada. Eu tinha planejado esse casamento por meses, enviado os convites, reservado tudo, o local, o buffet. E agora eles estavam pedindo para eu mudar a data, como se fosse uma janta casual. Meu dia de casamento, o dia que deveria ser sobre Aaron e eu, de repente era menos importante do que umas férias de última hora com Fred e sua família. Tentei manter a calma, mas estava furiosa. Perguntei por que eles planejaram férias tão perto da data que já tínhamos definido. A resposta da minha mãe foi: bem, você sabe como Fred é ocupado, e esse era o único momento em que todos podiam ir juntos. Eu não conseguia acreditar. Eles estavam priorizando as férias de Fred ao invés do meu casamento. Disse a eles que mudar a data não era uma opção. Tudo já estava agendado, e eu não ia mudar só por causa das férias do Fred. Meu pai tentou acalmar as coisas, sugerindo que eu pelo menos ligasse para o local e visse se poderiam trocar a data. Mas eu recusei imediatamente. A data estava marcada, e isso era definitivo. Quando me recusei, minha mãe ficou chateada e disse que eu estava sendo egoísta. Ela começou a falar que a família deve vir em primeiro lugar e que eu estava dificultando as coisas ao ser tão rígida. Ela até me acusou de tentar sabotar o relacionamento deles com Fred e sua família.
Aquilo realmente me machucou, mas mantive minha posição. Disse que não iria mudar a data, e se eles não pudessem ir, essa seria a decisão deles. Ficaram em silêncio por um momento e então, minha mãe disse que eles iam pensar. Eles desligaram sem nem se despedir. Eu não conseguia acreditar que meus próprios pais estavam considerando não ir ao meu casamento por causa de umas férias. Aaron ficou muito bravo por mim e me incentivou a ligar de volta e tentar resolver as coisas. Então, liguei. Liguei na esperança de encontrar um meio termo, mas não saiu como planejado. Tentei explicar o quanto aquele casamento significava para mim, o quanto eu tinha planejado, e o quanto era doloroso eles sequer sugerirem que eu mudasse a data. Mas eles foram teimosos. Minha mãe insistia que eu estava sendo irracional e meu pai continuava dizendo que a família do Fred já tinha reservado tudo, ignorando completamente o fato de que eu também já tinha reservado tudo. Era como falar com uma parede. Naquele momento percebi que precisava de ajuda. Liguei para minha tia, com quem sou bem próxima, e expliquei a situação. Ela ficou tão chocada quanto eu e prometeu falar com meus pais. Eu esperava que, ouvindo outra pessoa, eles percebessem o quão absurdo tudo aquilo era. Mas em vez disso, meus pais pioraram. Começaram a ligar para outros familiares, tentando me pintar como uma pessoa irracional. Disseram que eu me recusava a ceder e que estava dificultando tudo para todos. Eles até insinuaram que eu estava com ciúmes de Fred e tentando castigá-lo ao não mudar a data. Era uma grande besteira, mas alguns parentes começaram a concordar com eles, dizendo que eu deveria ser mais flexível e pensar mais na família do Fred. Ficou claro que eles estavam tentando me manipular para eu ceder. Estavam jogando com a culpa e a pressão familiar para tentar me forçar a mudar a data, mas eu não ia deixar. Eu tinha todo o direito de manter meu casamento na data escolhida, e não ia permitir que arruinassem isso só para agradar Fred. Disse a eles que a data estava marcada e que se não pudessem vir, essa seria a decisão deles. Mas eu não ia mudar, e isso era final. Atualização 1. Depois de postar minha história aqui, recebi muito apoio e conselhos. Sou realmente grata a todos que tiraram um tempo para responder. Ao ler os comentários, várias pessoas sugeriram que poderia haver algo mais por trás dos planos de férias dos meus pais. Isso me fez pensar. Decidi investigar. Comecei falando novamente com minha tia, que sempre foi como uma segunda mãe para mim. Ela sabe como meus pais são com Fred, então não ficou surpresa com o que estava acontecendo. Mas quando mencionei as férias, ela ficou em silêncio por um momento. Então, ela admitiu que ouviu falar que Fred estava com sérios problemas financeiros. Parece que o último negócio dele tinha falido, e ele estava endividado. Meus pais estavam ajudando, mas não era suficiente. Fred estava desesperado e procurando uma forma de sair do buraco. Acontece que as férias eram uma fachada. Meus pais estavam planejando levar Fred e sua família para a Europa, mas não era para relaxar. Eles iam encontrar possíveis investidores que Fred havia encontrado no exterior. Toda a viagem era uma tentativa desesperada de conseguir alguém para investir no negócio de Fred antes que ele perdesse tudo. Eu fiquei furiosa. Não era só sobre as férias. Meus pais, de novo, estavam priorizando Fred acima de tudo, até mesmo do meu casamento. Eles estavam dispostos a perder o meu grande dia para ajudar Fred a sair de mais um problema que ele mesmo criou. Depois de saber da verdade, soube que precisava confrontar Fred. Liguei para ele e pedi para nos encontrarmos. Não disse sobre o que se tratava, pois não queria que ele tivesse tempo para pensar numa desculpa. Quando nos encontramos, fui direta. Disse que sabia sobre a viagem, os investidores e os problemas financeiros. Ele tentou minimizar, dizendo que era só uma oportunidade de negócios que coincidia com a data do casamento, mas eu não acreditei. Ele ficou defensivo, dizendo que eu não entendia a pressão que ele estava sofrendo, tentando sustentar a família. Lembrei a ele que essa não era a primeira vez que ele estava encrencado financeiramente. Nossos pais o tinham resgatado várias vezes. Fred finalmente admitiu que as coisas estavam ruins. O negócio dele estava à beira da falência, e se o acordo com os investidores não funcionasse, ele perderia tudo. Mas ao invés de assumir a culpa, ele tentou me fazer sentir mal. Disse que, como irmã, eu deveria querer ajudar de qualquer forma, até mesmo mudando a data do meu casamento. Ele me acusou de ser egoísta, de não me importar com a família dele. Aquilo foi demais para mim. Eu disse que tinha apoiado ele ao máximo ao longo dos anos, mas não sacrificaria meu casamento pelas más decisões dele. Deixei claro que não mudaria a data. Se ele não pudesse estar presente, essa era uma escolha dele. Me levantei e fui embora, deixando-o sentado lá. Depois disso, decidi falar com Alice. Eu não sabia o quanto ela sabia sobre tudo isso, e queria ouvir o lado dela. Nos encontramos para tomar um café. Ela parecia nervosa desde o início. Perguntei diretamente quanto ela sabia sobre os problemas financeiros de Fred e a viagem. Alice admitiu que sabia das dificuldades, mas não de todos os detalhes. Fred tinha escondido muita coisa dela para protegê-la. Quando contei sobre o motivo real da viagem, ela ficou chocada.
Não fazia ideia de que meus pais estavam planejando usar a viagem para tentar conseguir investidores. Ela me confessou que já estava preocupada com os gastos do Fred há um tempo, mas ele sempre a deixava de fora quando tocava no assunto. Alice também disse que não estava feliz por perder o casamento, mas Fred a convenceu de que a viagem era crucial para o futuro deles. Ela parecia realmente chateada quando expliquei o quanto aquilo estava me machucando e como estava dividindo a família. Dava para ver que Alice estava numa posição difícil. Queria apoiar o marido, mas também não queria ser a razão de meus pais perderem meu casamento. Ela prometeu conversar com Fred e tentar resolver de outra forma, mas eu não tinha muitas esperanças. Fred é teimoso. Saí daquele encontro me sentindo um pouco melhor, sabendo que Alice não estava totalmente a bordo com o plano de Fred. Mas sabia que no final das contas, Fred provavelmente faria o que achasse melhor para ele, não importando como afetaria os outros. Atualização 2. Com tudo o que aconteceu, percebi que a única maneira de resolver isso seria reunir toda a família e colocar tudo às claras. Não tinha certeza de como seria, mas sabia que se não enfrentássemos isso só iria piorar. Então convoquei uma reunião familiar. Disse aos meus pais, Fred e Alice, que precisávamos conversar, sem desculpas, sem adiamentos. Decidimos nos reunir na casa dos meus pais. Aaron foi comigo para me apoiar. Quando chegamos, meus pais já estavam lá. Eles pareciam nervosos. Fred e Alice chegaram logo depois. Fred já estava na defensiva desde o começo. Todos nos sentamos na sala e fui direta. Comecei dizendo que sabia sobre os problemas financeiros de Fred e o motivo real da viagem. Meus pais pareciam surpresos. Fred tentou agir como se não fosse nada, mas eu não ia tolerar isso. Não me segurei. Expliquei tudo. Os anos de favoritismo, as incontáveis vezes que o ajudaram, e como isso era apenas mais um exemplo de como ele sempre era a prioridade. Disse que entendia que queriam ajudar Fred, mas que precisava haver um limite. E esse era o limite. Expliquei o quanto esse casamento significava para mim, quanto trabalho eu coloquei no planejamento e o quão devastador era saber que eles estavam dispostos a estragar tudo por causa de uma viagem. Então tirei as provas. Tinha cópias de e-mails e mensagens entre Fred e meus pais, falando sobre a viagem e os investidores, e de como precisavam manter isso em segredo. Eu até tinha uma cópia do itinerário, mostrando que a viagem estava marcada para a semana do meu casamento. Meus pais pareciam querer desaparecer no sofá, e Fred estava furioso porque eu tinha descoberto aquilo. Eu não me importava. Não ia deixar que continuassem a me manipular ou fazer eu me sentir culpada por querer manter meu casamento. Também revelei que Alice não estava totalmente de acordo com a viagem. Fred parecia surpreso. Ele olhou para Alice, mas ela desviou o olhar, confirmando o que eu tinha dito. Fred começou a gritar, acusando-me de arruinar a vida dele, dizendo que eu estava com ciúmes porque ele era o bem-sucedido da família. Minha mãe começou a chorar, dizendo que queria ajudar os 2 filhos e que não queria escolher entre nós. Meu pai ficou em silêncio, o que me deixou ainda mais brava. Ele sempre ficava fora do drama, mas desta vez, eu precisava que ele se posicionasse. Alice finalmente falou e disse que não se sentia confortável em perder o casamento, ainda mais agora que sabia toda a história. Ela disse que precisavam encontrar outra maneira de lidar com os problemas de Fred sem sacrificar eventos familiares. Fred parecia querer discutir, mas Alice se manteve firme. Naquele momento, senti muito respeito por ela. Ainda assim, não tinha terminado. Eu disse que eles precisavam tomar uma decisão. Ou priorizavam a viagem e perdiam meu casamento, ou encontravam outra forma de ajudar Fred. Deixei claro que não mudaria a data. Se não aceitassem isso, seria a decisão deles. Dei a eles 24 horas para decidir. Disse que se não escolhessem vir ao casamento, eu cortaria os laços com eles. Eu não ia continuar sendo tratada como se não importasse. Não ia deixar que arruinassem meu casamento. Inclusive, deixei claro que, se necessário, tornaria tudo público. A última coisa que Fred precisava era que os investidores descobrissem a confusão financeira dele. Sabia que essa era a minha vantagem. Meus pais pareciam estar em choque, e Fred estava furioso. Alice apenas parecia triste. Eu não queria fazer isso, mas estava cansada de ser deixada de lado, cansada de sempre vir depois das necessidades de Fred. Levantei, disse que eles sabiam como me encontrar e saí com Aaron. Atualização 3. Depois do que pareceu uma eternidade, meus pais finalmente entraram em contato. As 24 horas mais longas da minha vida. Quando o telefone tocou, eu não sabia o que esperar. Minha mãe começou pedindo desculpas. Disse que depois de nossa última conversa, eles pensaram muito. Perceberam o quanto o casamento significava para mim e o quanto tinham sido injustos ao pedir para eu mudar a data. Admitiu que estavam muito focados em tentar salvar Fred e não consideraram o quanto estavam me machucando no processo. Ela disse que tinham decidido cancelar a viagem. Iriam ao casamento. Fiquei chocada. Tinha me preparado para o pior, achando que escolheriam Fred mais uma vez.
Ouvir que escolheram meu casamento em vez da viagem foi um grande alívio. Meu pai pegou o telefone e confirmou o que minha mãe disse. Ele se desculpou por não ter tomado uma posição antes e prometeu que estariam lá para me apoiar no meu grande dia. Ele também mencionou que estavam começando a perceber o quanto permitiram que os problemas de Fred afetassem a família e que precisavam reavaliar as coisas. Não era o pedido de desculpas mais sincero que eu esperava, mas era um começo. Eles estariam no casamento, e isso era o que mais importava. Agradeci e terminamos a ligação de forma positiva. Pela primeira vez em muito tempo, senti que as coisas poderiam melhorar. Meus pais começaram a cancelar a viagem. Avisaram Fred, que ficou furioso. Ele me ligou, exigindo saber o que eu tinha dito para nossos pais. Eu disse a verdade. Disse que a presença deles no meu casamento era mais importante para mim do que qualquer outra coisa, e que eles tinham que escolher. Fred me acusou de manipular tudo, dizendo que eu estava arruinando as chances dele de salvar o negócio. Ele até sugeriu que eu estava sabotando ele por ciúmes. Era a mesma conversa de sempre, mas dessa vez não me incomodou. Disse calmamente que não era responsável pelos problemas dele, e que nossos pais tomaram a decisão por conta própria. Depois disso, Fred desligou, e eu não ouvi mais dele por um tempo. Fiquei preocupada com o impacto disso no dia da boda, mas estava aliviada porque meus pais finalmente estavam enxergando as coisas. Nos dias seguintes, minha mãe me ligou algumas vezes. Disse que ela e meu pai estavam começando a refletir sobre como trataram Fred e eu ao longo dos anos. Admitiu que sempre viram Fred como alguém que precisava de mais atenção e ajuda, e que ao fazer isso, acabaram me negligenciando. Ela disse que estavam começando a perceber o quanto me machucaram ao sempre colocar Fred em primeiro lugar. Era muita coisa para processar, mas era um começo. Podia ver que estavam sendo sinceros, e isso me deu esperança de que nossa relação pudesse melhorar. Quanto a Fred, ele ainda estava bravo, mas meus pais estavam decididos a não deixar isso influenciá-los mais. Perceberam que resgatar Fred sempre não estava ajudando ninguém. Eles até insinuaram que poderiam começar a impor limites a ele. Fred, claro, não aceitou isso bem. Ele tentou fazer de tudo para convencer nossos pais a voltar atrás. Fez ameaças de ações legais, dizendo que nossos pais tinham prometido ajudar. Mas era só desespero. Meus pais não cederam. Disseram que a decisão estava tomada e que ele precisava lidar com seus próprios problemas. Atualização 4. Finalmente, o dia do casamento chegou. Apesar de todo o drama, eu queria que fosse perfeito. Aaron e eu trabalhamos muito para fazer com que fosse especial. Minha dama de honra, Nancy, sempre me lembrava de que aquele dia era sobre Aaron e eu, e nada mais importava. Nos arrumamos no local. Um lindo jardim. Sabia que meus pais estariam lá, mas não tinha falado com Fred. Não sabia se ele apareceria, e a ideia de um possível confronto me preocupava. A cerimônia foi linda. Enquanto trocávamos os votos, senti que era a pessoa mais sortuda do mundo. Meus pais estavam na primeira fila, e quando olhei para eles, vi minha mãe enxugando lágrimas. Foi um pequeno, mas importante momento. Tudo foi perfeito. Depois da cerimônia, tiramos fotos no jardim. A luz estava incrível. Meus pais até se juntaram para algumas fotos. As coisas ainda estavam um pouco estranhas, mas eles estavam claramente felizes por nós. Quando começou a recepção, os discursos foram emocionantes. Meu pai até fez um brinde sincero, onde pediu desculpas e disse o quanto estava orgulhoso de mim. Isso foi um grande passo. Mas, no meio da recepção, Fred e Alice chegaram. Eles não tinham confirmado presença, então foi uma surpresa. Fred parecia que queria provar algo. Primeiro, ele falou com nossos pais, depois veio em nossa direção. Alice ficou para trás, desconfortável. Fred nos parabenizou, mas estava claro que ele não estava ali para celebrar. Ele tentou falar sobre seus problemas de negócios. Ali, no meio da recepção, Aaron interveio antes que eu pudesse dizer algo. Disse calmamente que aquele não era o momento nem o lugar. Fred não gostou, tentou argumentar, mas Aaron não cedeu. Fred foi embora. O estrago estava feito, mas eu tentei ignorar. Apesar disso, a noite terminou bem. Estava casada com o amor da minha vida, e nada que Fred fizesse mudaria isso. Depois do casamento, meus pais tomaram uma decisão difícil. Cortaram a ajuda financeira para Fred. Eles perceberam que resgatar ele não estava ajudando. Sem a ajuda dos nossos pais, o negócio de Fred faliu. Ele tentou encontrar outros investidores, mas sem sucesso. Ele acabou declarando falência. Alice, cansada da irresponsabilidade financeira de Fred, finalmente o deixou. Pegou as crianças e foi morar com seus pais. Fred agora está sozinho e tentando reconstruir a vida. Não sinto prazer com o que aconteceu, mas acho que era o que ele precisava para acordar. Quanto a Aaron e eu, finalmente podemos focar em nosso futuro sem o drama familiar. Estamos planejando começar uma família. Também marcamos nossa lua de mel na Europa, que adiamos por causa do drama. Parece a maneira perfeita de celebrar. Gostaria de agradecer a todos no Reddit que me apoiaram. As palavras de vocês me deram força para enfrentar tudo isso.
Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.